título dessa palestra, nematóides e sua relação com a agricultura. Eu vou primeiro falar um pouco do geral, não vou falar da parte de morfologia, anatomia a fundo, vou dar uma geral até chegar no conceito que eu quero relacionado aos nematóides de importância agrícola. Então, nema significa fio, verme arredondado, né? Oide semelhante, então um verme semelhante a um fio, né? Isso é o que se diz a palavra nematóide, e nematologia é a ciência que estuda esses indivíduos, certo? Eu coloquei essa foto para mostrar para vocês que os nematóides não são exclusivamente parasitas de plantas. Então, nós temos aqui nematóides parasitas de mamíferos, tá? Isso aqui é o intestino de porco, isso aqui é uma pessoa. E nós temos os nematóides que são que fazem controle biológico, por exemplo, de outros indivíduos, no caso insetos, e aí os que nos interessam, que são aqueles que atacam as plantas. Bom, coloquei os 3 mais importantes na cultura da soja. Esse aqui é o nematóide, é o meloidógene, ele causa a galha, nematóide de galha. Pratilencos é o nematóide das lesões e Heterodera glycinis é o nematóide de cisto. Então, esses são os 3 principais importantes para a nossa região. Vejam que eu vou focar em nematóides na cultura da soja, ok? Bom, o que esse nematóide ele tem de diferente de nematóides de vida livre, aqueles que se alimentam de fungos, bactérias, outros nematóides? Ele tem uma estrutura que se chama estilete. Esse estilete ele é exclusivo daqueles que parasitam plantas e eles têm a função de furar a célula, de onde o nematóide vai extrair esses nutrientes. Bom, então, com relação aos nematóides, ele é o grupo de animais que era os insetos, tá? Em diversidade, então isso que eu falei, em diversidade, ele é superado apenas pelos insetos. Eles parasitam mamíferos, outros tipos de animais, vertebrados, invertebrados, plantas e assim por diante. Mas o que nos interessa aqui são os nematóides que atacam planta. Eu vou mostrar uma foto mais adiante, não vou me aprofundar nisso, mas não confundam minhoca, por exemplo, com nematóide, porque eles estão em filos diferentes, né? São os indivíduos, as minhocas, os celomados e os pseudocelomados. Por quê? Porque os nematóides não têm o corpo segmentado, eles não são segmentados, ok? Diferente, então, das minhocas, do filo Annelida. Eles são microscópicos e transparentes, a gente vai vê-los em microscópio óptico, tá? Raramente a gente consegue ver um nematóide a olho nu, só o cisto, que é mais fácil da gente ver, mas a fêmea dos outros nematóides é mais difícil. Ele tem hábito alimentar muito variado, né? E tem formas de parasitismos diferentes, ele é um parasita obrigatório, ele pode ficar todo dentro da planta, todo dentro da raiz, dentro e fora, uma parte dentro, uma parte fora, né? E essas características estão em função do nematóide que a gente está falando. E, além disso, ele pode ser migrador, certo? Ele pode migrar nos tecidos ou ele pode se fixar e completar todo o seu ciclo num único local. Quando eu falar do ciclo, eu falo para vocês as diferenças. E eles apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? Eu tenho macho e fêmea, certo? Então, aqui eu tenho a estrutura de machos, isso aqui é uma bursa, isso aqui são os espículos, e aqui eu tenho uma fêmea. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do nematóide, ele vai fazer reprodução partenogênica ou reprodução sexual. E aí, o macho vai ser importante ou não, dependendo da espécie que a gente está falando. Então, já falei para vocês que não é para confundir indivíduos celomados e pseudocelomados, né? O filo Annelida e o filo Nematoda, que é o que eu vou falar para vocês, né? Tem muitas diferenças. Uma das principais é que tem o corpo segmentado e o outro é o tipo de tecido embrionário que tem. Então, nós temos os tecidos mesodérmicos, né? Todo revestido pela essa cavidade, enquanto que aqui a gente não tem isso,
ok? Bom, falando rapidamente da classificação, até chegar aonde eu quero mostrar os nematóides de importância agrícola, nós temos, então, o reino Animalia, o filo Nematoda, nós temos duas classes, Cercenentea e Adenofora. Abaixo da classe, nós temos a ordem. A ordem que nos interessa, onde estão os 3 nematóides que eu vou falar para vocês, é a ordem Tilênquida. Eu só quero posicionar para vocês verem que o filo, né, a classe e a ordem, existe uma lógica da classificação de Linneu para isso. Mas eu quero que vocês percebam que os nematóides que eu vou falar, os três estão na ordem Tilênquida. Eu não vou entrar em detalhes na parte de anatomia e morfologia para dizer qual a característica da ordem Tilênquida, Afelênquida, Dorilainide e Triplônquida, mas eu quero que vocês saibam que existem diferenças morfológicas e anatômicas, ok? Bom, que são basicamente essas aqui. O nematóide, ele é um indivíduo complexo, onde ele tem diferentes estruturas complexas, desde aparelho digestivo, respiratório, circulatório, nervoso, reprodutivo, sensorial e assim por diante. Eu falei para vocês que a estrutura mais importante para defini-lo como nematóide parasitas de plantas é o estilete, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui em forma de agulha. Tá? Se ele não tiver essa estrutura, significa que ele não é capaz de parasitar a planta. Então, aqui vocês têm uma foto e aqui vocês têm um desenho. Então, ele é um indivíduo complexo. Esses anéis que vocês estão vendo na parte de fora, alguém pode achar, nossa, mas parece com uma minhoca, mas essa segmentação é só na cutícula, na parte externa, ele não é segmentado completamente, tá? Isso aqui é uma ornamentação. Então, eu tenho o estilete, a região anterior, né, o esôfago, o intestino com ovário, a vulva, no caso, é uma fêmea, vocês podem ver aqui no desenho e podem ver na foto aqui, e a região posterior, ok? Bom, já mostrei para vocês um nematóide parasitando uma raiz de planta, e aqui vocês estão vendo diferentes tipos de estilete. Por que eu estou mostrando isso? Porque hoje, se vocês mandarem uma análise de solo para um laboratório, eles vão 99% deles vão fazer a análise por morfologia, ou seja, tem uma pessoa externa que vai dizer, isso aqui é um meloidógene, isso aqui é um pratilencos, isso aqui é um helicotilencos e assim por diante. É morfológico, tá? Além disso, dependendo do nematóide, ele passa o seu ciclo inteiro na forma vermiforme. E alguns têm, durante o seu ciclo de vida, de mudar de forma, ficam de forma globosa, tá? Nós temos essa forma que parece um limão, uma pera, e a forma dos nematóides, eles são caracterizados por reboleiros. Reboleiro, quando tem um local mais próximo, com sintoma mais pronunciado, né? Isso vai depender do nível populacional de nematóide. Se eu tenho muito nematóide, normalmente eu tenho características visuais, né? Os sintomas no visíveis. O que são sintomas? Sintomas são alterações no hospedeiro. Ele pode ser uma necrose, ele pode ser um amarelecimento, ele pode ser raízes em excesso, fasciação, uma série de sintomas que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui sintomas muito graves, isso aqui é uma foto de uma região do Mato Grosso, ali perto de Campo Verde, onde eu tive a oportunidade de visitar uma área, e aqui a gente tem uma foto aérea de reboleiras mais características. Alguns anos atrás, eu peguei um voo de Agua para Cuiabá. E aí fiquei olhando o voo que faz um voo baixo, então você algumas regiões ali próximo daquela região de Água Boa, ali no Mato Grosso, tem muita
muitas áreas infestadas com nematóide. E essas áreas aqui, ó, são típicas de infestação de pratilencos. Elas não são aquelas reboleiras bem visíveis, é como se fosse uma falha de plantio, porque eu tenho esse tipo de situação, ó. Eu tenho plantas bem pequenas e tenho plantas melhor estabelecidas, ok? Bom, então os sintomas eles podem variar. Nanismo, que são plantas pequenas, crescimento retardado da planta, entrenos mais curtos, clorose, necrose, descoloração, manchas, folhas enroladas, né? Densidade de folhas menores, morte de ponteiros e assim por diante, ok? Um outro sintoma típico, principalmente de nematóide de galha, é a folha carijó, essa que vocês estão vendo aqui, que é aquela folha que tem necrose entre as nervuras. Então, aqui vocês estão vendo melhor. Aqui, se vocês perceberem, a gente tem plantas normais, plantas mais afetadas dentro da reboleira. E aqui um cenário mais crítico de ataque de nematóide. Bom, um outro problema também, eu mostrei em soja, mas agora eu quero mostrar na parte de flor. Se vocês olharem, isso aqui é um canteiro. E se vocês observarem com mais cuidado, vocês têm aqui, ó, flores abertas e flores com botões florais fechadas. Isso é um problema se eu sou um produtor de flor, porque quando eu quero fazer o corte, eu tenho que fazer esse corte homogêneo, porque o meu custo de mão de obra ele diminui significativamente se eu tiver que fazer repasses. Então, um dos nematóides que causa isso é o pratilencos. Então, ele causa essa desuniformidade de abertura de botão floral. Outros nematóides importantes em amendoim, o pratilencos, vocês vão ver que o pratilencos ele ataca uma ampla gama de hospedeiro, e a gente tem também alguns nematóides importantes em trigo, né? Esse nematóide Angina trithis ainda não foi relatado no Brasil oficialmente, mas já existem rumores de que ele já foi introduzido no Brasil via semente, porque ele fica ali entre o tegumento, né? E aí ele consegue viver ali por um tempo até vir de outras regiões ou de outro país. Eu só falei até agora de nematóides de raiz, se vocês perceberam, mas existem nematóides que atacam parte aérea. Em soja, foi descoberto um nematóide de novo, quem acompanha um pouco mais essa área, o Aphelencoides, tá? Que é um nematóide de parte aérea atacando soja, tá? Hoje nós já temos detectado o nematóide Aphelencoides bs atacando arroz, tá? Mas até então soja a gente não tinha visto. Aquele sintoma de folha enrugada foi atribuído ao Aphelencoides em soja. Sintomas em órgãos subterrâneos, nós temos então supressão de crescimento de raiz, ramificação, rachadura, deformação, galerias, galhas, né? Então, como sendo sintomas dessa parte. Então, aqui a gente tem um citrus atacado por meloidógene e vocês estão vendo que existe galhas, certo? Se vocês olharem com mais cuidado aqui, e uma ramificação excessiva. Por quê? Toda vez que o nematóide entra numa raiz, a planta faz o quê? Ela emite novas raízes na tentativa de sobreviver. Aqui em outras culturas, tá? Então aqui eu tenho nos bulbos de cebola. Então cebola e alho tem um nematóide muito importante chamado de tilencos. Meloidógene também tem uma ampla gama de hospedeiro. E se vocês pensarem, no Brasil é muito importante, mas na Argentina, em cenoura, um grande produtor de cenoura, é muito importante a questão de nematóides, porque ele deprecia o produto comercial e nem se tiver por 10 centavos lá no mercado, boa parte da população não vai consumi-lo na forma in natura. Aí o que ele vai virar? Vai virar suco, vai virar chips, vai virar outros produtos processados por causa dessa deformação, já que o nematóide não produz micotoxina que afeta a gente, nem nada disso, mas deprecia o valor comercial desses produtos. Em hidroponia também é muito comum, né, a gente vê esse tipo de sintoma. Então, vocês estão vendo uma alface hidropônica, onde a gente tem os sintomas de galha. Provavelmente o produtor usou uma água contaminada, algum açude que tinha presença, então, né, que escorria água com solo e tinha presença, então, de meloidógene, que é o nematóide de galha. Aqui uma foto em soja, depois eu vou falar um pouquinho mais. Vocês estão vendo essas galhas aqui,
característico, então, do nematóide de galha. Bom, dada essa visão geral, eu quero agora falar para vocês assim a questão dos nematóides de importância agrícola. Então, eu já falei que nós temos esses 3 nematóides, certo? Então, eu tenho o nematóide de galha, que é o que predomina na maioria das regiões. Eu tenho o nematóide das lesões, que é o Pratylenchus brachyurus, tá? O meloidógene eu coloquei SPP porque ele tem várias espécies, o SPP ali não é em itálico, tá bom? Mas ele tem várias espécies, aqui no sul a que predomina é a javânica, meloidógene javânica. Depois nós temos então o Pratylenchus brachyurus. O Pratylenchus né, ele tem sido associado à soja, mas a princípio ele não tem causado dano, e o nematóide de cisto, que também é muito importante, porque o nematóide de cisto tem mais de 16 raças. É por isso que para nematóide de cisto as empresas de genética têm investido mais, porque eles precisam achar muitos genes de resistência por causa das raças, ou empilhar esses genes na planta para tentar ter um material multirraças. Então, hoje tem várias empresas que trabalham nessa frente, e de fato, hoje, não fazendo propaganda, mas hoje, de fato, no Brasil, a empresa que mais tem resistência genética para nematóide e foi a pioneira é a TMG. Então, a TMG tem muitos materiais com resistência genética, né? Para nematóide de galha e nematóide de cisto, se tem materiais no mercado. Para Pratylenchus não se tem material com resistência, mas aí vocês terão que analisar o fator de reprodução, certo? Que é um fator que me diz se aquele hospedeiro multiplica ou não esse nematóide. Então, quanto menor o fator de reprodução, menos ele multiplica esse nematóide na área. Então, assim, antes de eu falar de cada nematóide, depois no final eu vou fazer um fechamento, assim, com relação ao manejo. Eu estou só apresentando os nematóides, mas com certeza no final vocês vão perguntar, professora, como é que eu faço para controlar nematóide? Todas as estratégias de controle para nematóide, eles estão focadas em 3 coisas. Primeiro, resistência genética, cultivares resistentes. A questão cultural, né? O manejo cultural, que seria a rotação de cultura, e o manejo químico, produtos para tratamento de semente ou aplicação do suco. Tá? Nenhuma dessas estratégias isoladas serão eficientes. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com várias coisas, montar um quebra-cabeça para ter o manejo de nematóide. Isso só é possível quando eu tenho níveis baixos da doença. Quando eu tenho nível alto, o produtor vai ter que deixar de plantar soja. E na nossa região, o produtor não quer deixar de plantar soja, certo? Porque a soja dá uma alta rentabilidade para ele. A nossa região, praticamente, sei lá, 80%, 90% dos produtores plantam soja. Eventualmente, algum produtor planta milho para fazer uma rotação, mas ele não quer tirar a soja, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para manter os níveis desse nematóide baixo no campo. Então, manejo para nematóide, não existe erradicação. Erradicação é eliminar o nematóide da área. Isso não é possível, certo? Então, nós temos que trabalhar com outras estratégias associadas para ter o controle da doença. Falando desse primeiro nematóide, essa foto, eu tenho uma história bem interessante. Eu fui convidado para participar num dia de campo de fungicida. É uma área que eu atuo mais fortemente hoje. E aí eu olhei algumas plantas assim, me parecia ter uma reboleira, só que era um ano que estava chovendo muito e não se vê tão claramente essas reboleiras, se vê mais em anos de estresse. E aí o produtor arrancou essa planta e me mostrou. Quando a gente levou para o laboratório, a gente fez a análise no nosso laboratório, nós detectamos, só para vocês terem ideia, o nível alto para esse nematóide de galha é 300 indivíduos por 100 centímetros cúbicos de solo, certo? E nessa amostra deu 9.500 nematóides por 100 centímetros de solo.
Então, mostrando que muitas vezes o produtor tem um problema, mas ele nunca detectou. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está mais atrasado em relação à aceitação dos nematóides. No Centro-Oeste, o produtor fala, eu tenho nematóide, eu manejo, ok, beleza. Aqui no Sul, o produtor fala, eu mostro essa planta da área dele e ele me diz, eu não tenho nematóide na minha área. Então, aqui ainda está naquela fase de descoberta, negação, né? Então, o pessoal fala, eu acho que eu tenho, mas nunca fiz análise. Ou se faz, às vezes, eu não sei, vou mandar para outro laboratório. E assim, ele está nessa fase. Mas, em seguida, ele vai ter que começar a adotar estratégias onde ele vai ter que pensar bem nesse manejo para não deixar de plantar a soja. Aqui é um corte de uma galha, então, como se eu tivesse pegado essa galha aqui e cortado, e essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que a fêmea. Então, nesse caso desse nematóide, ele é um parasita sedentário, ele fica com o corpo todo dentro da raiz, certo? E ele coloca a massa de ovos, fica próximo da região posterior da fêmea, e aí ele expõe essas massas de ovos para fora. Então, ele fica com o corpo todo dentro e a parte posterior, né, do lado de fora ali, e aonde ele encontra uma célula para se multiplicar, ele não sai mais dali, por isso que ele é chamado de sedentário, ou seja, ele se fixa e ele não sai mais daquele local. Então, aqui a gente tem uma coloração de uma raiz, é uma técnica que a gente usa. Então, vocês estão vendo aqui uma fêmea adulta, ela fica nessa forma de pera, tá? Piriniforme, como eu falei para vocês. Então, esse é um exemplo de nematóide onde ele tem uma fase vermiforme e uma fase globosa, ou, se vocês quiserem falar mais especificamente, periniforme, ok? Então, aqui vocês estão vendo a massa de ovos, aqui é a foto de um outro ângulo, mas a fêmea está aqui, e vocês estão vendo a massa de ovos aqui, ok? Muito bem. Um dos sintomas desse nematóide de galha que vocês podem observar pode ser reboleiras discretas, não vão ser, assim, plantas totalmente mortas e partes mais sadias, digamos assim, mas tudo depende do nível do nematóide. Se o nível estiver muito alto, eu vejo mais claramente essas reboleiras, ok? Bom, para vocês entenderem, o nematóide tem um ciclo de vida, certo? Ele tem da fase de ovo até adulto. Então, a gente passa, né, se vocês olharem o ciclo de vida, se tem 4 estádios fenológicos, equidise é o termo que se usa, é o mesmo termo que se usa em entomologia, por isso que às vezes a gente fica na dúvida se nematóide é praga ou doença, não é isso? Então, vocês estudam em zoologia, depois estudam em fitopatologia, depois estudam, né, em entomologia. Então, o pessoal fica confuso. De fato, a gente estuda em fitopatologia, ele é uma praga, mas a gente estuda em fitopatologia porque ele causa doenças em plantas. E essas doenças, né, podem ser confundidas ou parecidas com outras doenças que a gente tem. Então, ele passa por equidises, que são trocas de cutícula, onde a gente fala que tem o juvenil de primeiro estádio, o juvenil de segundo estádio, o juvenil de terceiro estádio, o juvenil de quarto estádio e o adulto. Então, nessa foto aqui do lado, depois eu vou mostrar para vocês. Vocês têm ovo, vocês têm juvenil, juvenil é jovem, não é adulto ainda, não sei se é macho ou fêmea ainda. E vocês têm aqui uma fêmea, já vou mostrar uma foto. E aqui embaixo vocês têm a fêmea corada, que eu já mostrei antes. Mas já mostro ali na frente. Então, eu deixei algumas características aqui para vocês, mas eu vou falar de todas essas características no ciclo de vida, tá? Então, esse aqui é o ciclo de vida do nematóide de galha. O nematóide de galha leva aí, depende da temperatura do solo, mas vamos falar próximo de 25 dias, de 21 a 25 dias para girar esse ciclo, certo? Então, se a gente começar aqui no ovo, a gente tem, então, o ovo, o juvenil de primeiro estádio,
sofre a primeira equidise dentro do ovo, a primeira troca de pele dentro do ovo, eclode, e o J2, o juvenil de segundo estágio, é aquele que vai infectar a raiz. Então, não é o J1, ele não consegue infectar, porque ele primeiro sofre a equidise dentro do ovo, e depois o J2 eclode, sai desse ovo, ele penetra na raiz, então vou dar o exemplo da raiz de soja. Nessa raiz, ele começa a se alimentar, ele forma, então, os sítios de infecção, né? Então, eu tenho representado um macho e uma fêmea, tá? Ele sofre a segunda equidise, a terceira equidise e a quarta equidise. Depois que ele sofre a quarta equidise, é que ele vai se diferenciar em fêmea ou em macho. Vocês estão vendo que essa fase aqui, ele se chama fase salsichoide, justamente porque ele parece uma salsicha, porque ele vai acumulando reservas para depois, então, se diferenciar em macho ou fêmea, tá? Nesse caso, é comum a gente achar machos de meloidógeno, certo? Mas, no geral, a reprodução dele é assexual, partenogênica. Quando há muita disponibilidade de alimento, esse nematóide pode fazer a reprodução sexual, porque é o que gera maior variabilidade genética. Bom, chegando na fase adulta, o macho ele migra da raiz, certo? Mas a fêmea não. A fêmea, aonde ela fez digamos assim, o sítio de alimentação, ela vai ficar até o seu ciclo de vida terminar. Então, eu falei para vocês, ela fica com o corpo dentro e ela põe a massa de ovos para fora, ok? No entanto, que existe uma técnica que a gente faz bem simples, usando fucsínia ou safranina, que eu pego uma raiz de soja, coloco em contato com esses corantes e eu vejo claramente as massas de ovos ali, ok? Bom, esse ciclo eu falei, leva em torno de 25 dias e é fortemente influenciado pela temperatura, mas em média a gente tem então esse período, ok? Aqui eu coloquei para vocês todas as fases, ó, o ovo juvenil, as diferentes fases salsichoides e a fêmea adulta já com a postura de ovos, ok? Aqui é uma extração que a gente faz no laboratório. Isso aqui é o que vocês enxergam na hora de identificar os nematóides. Vocês têm aqui ovo, vocês têm esses vermiformes aqui, que são os juvenis, os jovens. Vocês têm aqui forma salsichoide, estão vendo? Esse, tá? E vocês têm uma fêmea adulta aqui, certo? Então, aqui vocês têm todas as fases desse nematóide. O segundo nematóide que eu quero falar para vocês é o nematóide de cisto. O nematóide de cisto, ele é mais difícil do produtor identificar. Nematóide de galha, só você falar o que é, o produtor já sabe o que é. Ele fala, eu tenho na minha área isso aí. O nematóide de cisto não, gente, porque o cisto é muito pequeno, certo? Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa treinar, ele tem que ter visto, alguém tem que ter mostrado. Então, é mais difícil de identificar. Às vezes ele sabe que tem, mas ele não tem facilidade de identificar. Essa foto aqui, ela está bem ampliada. Se vocês compararem, eu não tenho nenhum risóbio aqui. Ele é muito menor que um risóbio, tá? Que é aquela bactéria que faz associação com a raiz de soja. Então, aqui vocês estão vendo uma foto mais perto. Vocês estão vendo as fêmeas, tá? E vocês estão vendo o cisto. O que é o cisto? O cisto é a fêmea adulta que fica encistada, que fica, digamos assim, com o seu metabolismo diminuído, e quando eu colho a soja, é o que fica no solo de uma safra para outra. Então, eu falei para vocês, os nematóides são parasitas obrigatórios, eles só vão sobreviver no hospedeiro. Isso inclui plantas daninhas, por isso que o manejo é difícil. Mas existe uma exceção, o nematóide de cisto. Mesmo que eu não tenha cultura nenhuma na área, se o cisto ficar no solo, quando eu colocar soja ou algum outro hospedeiro, por exemplo, feijão, eu posso ter problema com esse nematóide. Aqui é uma extração de laboratório.
Então, vocês têm aqui o seguinte, ó, eu tenho a extração do solo, então vocês vão ver que tem solo, tem pedras, tem raiz, e esses branquinhos é o que a gente tem que ir lá e identificar como sendo o nematóide de cisto. Então, eu tenho que ir lá e contar quantos nematóides de cisto tem. Então, vocês vão ver a dificuldade de se achar mão de obra especializada para identificar. E ainda assim, 99% dos laboratórios trabalham com morfologia. Por quê? Porque se for trabalhar com molecular, para identificação de rotina, é muito caro. Então, ainda assim, é molecular. Aqui é uma foto de um cisto rompido. Então, eu peguei esse cisto aqui, tá? Esmaguei ele entre duas lâminas e lá dentro vocês têm o quê? Vocês têm o ovo, alguns ovos vocês conseguem ver até um nematóide enroladinho lá dentro e vocês já têm o juvenil de segundo estágio. Então, o juvenil de primeiro estágio e o juvenil de segundo estágio. Aqui é uma foto, não está tão boa assim, mas aqui é uma fêmea e aqui é um macho, tá? O nematóide de cisto, ele tem o macho e a fêmea. Na verdade, todos os 3 nematóides têm o macho e a fêmea. O que acontece é que, dependendo da situação, a fêmea, dependendo da espécie, consegue fazer a reprodução sozinha, sem a fertilização. Mas o que eu falei para vocês é que tem uma menor variabilidade genética. Nesse caso, no nematóide cisto, a reprodução é sexual, certo? E é por isso que eu tenho muitas raças. Toda vez que tem reprodução sexual, eu tenho maior variabilidade genética. Aqui é uma foto do nematóide de cisto. Vocês vão ver que é um nematóide bem robusto, ele tem o estilete forte, tem a cauda mais afinada. Então, eu não mostrei o nematóide de galha porque ele é muito pequeno, ele é muito menor que o nematóide de cisto. Então, eu não tinha uma foto boa para mostrar para vocês, mas vocês se lembram que ele é vermiforme na fase inicial e depois a fêmea é globosa. No caso do nematóide de cisto é igualzinho, a fêmea é vermiforme e depois ela adquire a forma de cisto, uma forma globosa, ok? Esse nematóide, ele também é conhecido como nematóide o nematóide do nanismo amarelo da soja, porque ele deixa a soja pequena e amarela. Por que amarela? Ataca a raiz, a planta mostra mais sintoma de deficiência e fica com os entrenós mais curtos. Então, vocês conseguem ver essas reboleiras de forma mais definida, tá? Mais amarelada. Aqui eu coloquei algumas informações importantes para vocês e eu vou falar mais no ciclo de vida, tá? Se vocês olharem, eu tenho aqui o ciclo de vida, vou começar pelo cisto, tá? O cisto, lá dentro do cisto tem o quê? Ovos e juvenil, como eu já mostrei para vocês. O nematóide, ele sofre a primeira equidise ainda dentro do cisto, tá? Então, ele pode sair do ovo e sofrer a equidise e entrar na raiz, né? Ou ele já pode sair do cisto, né? E, como J2, infectar a raiz. Se vocês observarem, quem infecta a raiz de novo é o juvenil de segundo estágio, J2. Eu já tinha mostrado isso para vocês antes. E acontece a mesma coisa. O nematóide vai lá na raiz, ele acha um sítio de infecção e esse nematóide ele não sai mais da raiz. Eu falei que o nematóide de galha é um endoparasita, né, sedentário, ou seja, ele fica todo dentro da raiz e ele fica parado. E o nematóide de cisto, ele é semi-endoparasita, sedentário, ou seja, a fêmea fica uma parte dentro e o resto do corpo de fora da raiz. É por isso que vocês observam essa foto aqui, ó. Estão vendo, ó? Ela está com a região anterior, a cabeça, vamos dizer assim, dentro da raiz e a parte posterior, né, de fora da raiz. Então, ela é um semi-endoparasita sedentário. Ou seja, sedentário pelo mesmo motivo que a fêmea, a macho e a fêmea se fixam lá na raiz, certo? E aí eles não saem mais daquele sítio de infecção. Eu estou falando isso porque depois o Pratilentes é diferente. Então, ele sofre lá
A primeira equidise, a segunda equidise, a terceira equidise, a quarta equidise. Lembrando, equidise troca de peles, tá? A gente tem, então, uma fêmea e um macho. O macho, ele sai da raiz, fertiliza a fêmea, né? E depois ele volta para o solo. A fêmea faz a postura de ovos, fixa na raiz, ou ela se solta da raiz e vai para o solo na forma de cisto. Então, esse é o único nematóide que forma a estrutura de sobrevivência chamada de cisto. O que, que tem dentro do cisto? Ovos. É o que vai ficar de uma safra para outra. Então, com relação ao manejo, vocês já devem perceber que controlar o nematóide de cisto, ele tem mais chance de ficar de uma safra para outra, certo? Porque ele faz o cisto, que é a própria fêmea. E o terceiro nematóide que eu quero falar para vocês é o nematóide das lesões. Ele é um nematóide de maior gama de hospedeiro, digamos assim. Ele consegue atacar diversas culturas de espécies, de diversas famílias botânicas diferentes, e ainda não se tem um material resistente. Qual é o sintoma mais característico do nematóide das lesões? Lesões. O que são essas lesões? Necroses na raiz. Vocês vão ver muita associação entre pratilencos e fusário. Fusário causando, por exemplo, morte súbita ou podridão vermelha das raízes. Por quê? Toda vez que eu tenho um ataque de fungo, ou vice-versa, ou de nematóide, os fungos de solo também se aproveitam daquela porta de entrada. Bom, aqui vocês estão vendo raízes branquinhas, sadias, e raízes negras mais escuras. Então, significa o quê? Que toda vez que o nematóide ataca a lesão, né, ataca a raiz tenta emitir uma nova raiz. E ele acaba causando, então, essa necrose também pela associação com esses fungos de solo. Agora, as reboleiras de nematóide das lesões, elas são mais discretas. O professor falou que muitos de vocês têm experiência de campo. Então, para identificar pratilenco das lesões, sabe quando vocês olham uma lavoura de soja e ela parece toda levemente ondulada, às vezes nem é tão ondulada assim, você olha, não é aquele paredão bonito de soja, ele fica aquelas ondinhas, né? Assim, aquela leve desuniformidade, não é aquele paredão consistente, bonito que a gente gosta de ver. Esse sintoma é típico de pratilencos. Então, o nematóide ataca de forma inicialmente mais discreta e depois ele pode chegar, claro, dependendo do nível populacional, em reboleiras. Mas se vocês perceberem, ele não causa aquele amarelecimento característico do nematóide de cisto e nem a folha carijó, característica do nematóide de Galha. Aqui uma área muito mais afetada, né? Aqui o nível populacional altíssimo, aonde vocês têm plantas menos atacadas e plantas mais atacadas. Uma outra característica importante do nematóide das lesões, o pratilencos, é que ele é migrador. Ele é um endoparasita migrador. Endoparasita porque ele fica com o corpo todo dentro da raiz e migrador porque ele migra no tecido. Toda vez que ele migra no tecido, ele mata a célula, ele vai furando células. E é isso que faz a necrose. Por isso que ele é o nematóide das lesões, porque ele causa lesões, que é um sinônimo de necrose. Então, ele é muito mais danoso justamente porque o nematóide de cisto e galha, eles se fixam numa única célula, enquanto que esse nematóide ele fica passeando nas células e acabam lesionando um grande número de células. Essa é a foto do nematóide pratilencos. Alguém vai olhar, professora, mas ele é igualzinho ao nematóide que você mostrou lá de cisto. Não é, a cauda é totalmente diferente e a região anterior o estilete é bem mais curto. Claro, eu não tenho uma foto lado a lado para vocês olharem, mas
eu disponibilizei a apresentação para vocês, então depois vocês podem olhar que num primeiro momento parece tudo igual, mas não é bem assim. Morfologicamente eles são diferentes, tá? Aqui, se vocês conseguirem ver, eu consigo ver o esôfago desse nematóide, ok? Então, é assim que a gente identifica. Bom, o nematóide Pratylenchus, ele tem muitas espécies, ele é um gênero muito importante no Brasil, justamente por ele não ter resistência genética e atacar um grande número de culturas. Pratylenchus brachyurus é o que ataca a soja, tá? Nós temos o Pratylenchus que ataca o milho, e nós temos o Pratylenchus coffee, que ataca café. Quem está em região produtora de café, o pior problema é nematóide de galha, Meloidogena incógnita e Pratylenchus coffee, ok? Algumas características que eu vou falar para vocês. O ciclo de vida do nematóide de galha e cisto é em torno de 25 dias. O Pratylenchus, ele tem um ciclo de vida um pouco mais longo, ele leva em torno de 32 dias, e a postura de ovos é muito menor. Então, a gente está falando em torno de, cada fêmea coloca 80 ovos, e no caso de nematóide de cisto e galha, isso varia muito, mas vamos dizer em torno de 200 a 500 ovos, tá? Mas, apesar disso, ele é um nematóide muito mais danoso, é um dos que causa mais dano. E esse é o motivo pelo qual isso acontece. Vou explicar no ciclo de vida. Então, aqui a gente tem o ciclo de vida do nematóide Pratylenchus. Falei para vocês que, de forma igual, ele tem que passar por 4 equidizes. Então, passa primeira equidise, segunda equidise, terceira equidise, quarta equidise. Ele é muito danoso porque todas as fases jovens podem atacar a raiz, o J2, o J3 e o J4. Eu falei para vocês que nos outros nematóides, eles só atacam a raiz, o juvenil de segundo estágio. Então, esse aqui, ele tem muito mais chance de causar dano, porque ele tem mais fases que atacam a raiz, desde o juvenil de segundo estágio até o adulto, certo? Além disso, ele é mais danoso porque ele é migrador. Por que ele é migrador? Porque ele passeia entre as células, fura essas células e essas células necrosam. Daí o nome nematóide das lesões. Então, esse ciclo leva em torno de 32 dias e é fortemente influenciado pela temperatura, certo? Bom, chegando ao final aqui, eu quero falar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu falei para vocês do nematóide geral, né, de algumas características importantes. Falei que os nematóides que atacam a cultura, eles são, na cultura da soja, eles são muito danosos, eles causam danos significativos. Se vocês me perguntarem qual é o dano que o nematóide de galha causa na cultura da soja, qualquer número que eu der para vocês é um chute, né? Porque isso pode variar de 10%, né, na produtividade, reduzir 10% até 90%. Depende do nível populacional. Portanto, se eu sou um produtor e quero fazer um manejo para nematóides, a primeira coisa que eu tenho que fazer é qual que é? Identificar o nematóide que eu tenho na área. Não adianta o produtor me dizer o seguinte, professor, eu tenho nematóide de galha. Isso não é uma informação importante. Ele tem que me dizer, eu tenho Meloidogena javanica, ou eu tenho Meloidogena incógnita, ou eu tenho os dois, ou eu tenho Meloidogena, qualquer outra espécie de Meloidogena. O javanica e o incógnita são, de fato, os principais da soja. Por quê? Porque com essa informação do gênero e da espécie, eu consigo compor um manejo. Por exemplo, tem híbridos de milho que multiplicam só javanica, tem híbridos que multiplicam só incógnita, tem híbridos que são resistentes aos dois e tem híbridos que são suscetíveis aos dois. Então, essa informação é importante para eu poder escolher os hospedeiros que eu vou colocar na área. Depois disso, eu tenho que saber qual é o nível populacional para saber se a minha área está com nível alto, médio ou baixo. Aí eu posso calcular o nível de dano, né, com base nos dados da minha propriedade, certo? E depois de identificado, detectado o nível populacional,
Se eu quiser estimar o nível de dano, eu consigo, para poder aplicar a estratégia correta. Eu falei no início da apresentação que as 3 estratégias principais estão focadas em resistência genética, resistência cultural, né, a questão de rotação de cultura e a questão de tratamento de semente. Então, controle genético, controle cultural e controle químico. Esses são os pilares do manejo. Não adianta eu querer apostar tudo em tratamento de semente, porque quando terminar o residual do produto, o nematóide vai entrar na raiz. Não adianta eu fazer só rotação de cultura. De fato, dos 3, ele é o mais eficiente. Mas se eu associar com cultivar resistente e fizer um tratamento de semente, eu consigo ter um bom controle do nematóide. Lembrando que o nematóide é manejo de resistência. Eu nunca vou conseguir erradicar o nematóide da área. Então, às vezes, o produtor me liga e fala assim, professora, qual é a melhor estratégia de manejo para controle de nematóide? Não deixar entrar. Essa é a melhor estratégia. Depois que entrar é manejo de convivência. Nosso objetivo vai ser sempre manter o nível baixo do nematóide. E aí a gente vai adotar essas 3 estratégias aí. Pessoal, da minha parte era isso. Acho que eu cumpri o tempo aí proposto. E fico aí à disposição de vocês para perguntas. Fica aí o meu contato, qualquer dúvida que vocês tiverem, se não perguntarem agora, podem perguntar depois. Obrigada pela atenção.